Fala, minha geração, dando início a mais um tema dessa semana, e o tema dessa semana que eu quero trazer para vocês é uma jornada agradando a Deus. Como nós vamos iniciar essa jornada? Nós vamos estar nos aprofundando na palavra, vamos estar buscando na palavra do que Deus se agrada. Coisas que nós fazemos, deixamos de fazer, falamos, deixamos de falar, que Deus ele se agrada de nós. Então, eu vou deixar as referências bíblicas todas na descrição do vídeo. E vou estar trazendo para vocês os versículos bíblicos que nós vamos estar tratando aqui nesse vídeo. Vamos lá? Então, vamos lá? O primeiro versículo diz assim: quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais que desejo holocaustos. Outro versículo diz assim: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito. E em outro versículo, diz assim: portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Vou deixar a referência bíblica na descrição do vídeo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Deus, ele quer que nós o conhecemos. Nós precisamos conhecer a Deus. E como nós conhecemos uma pessoa? Quando nós nos comprometemos a ter um relacionamento com ela, a procurar a ter uma intimidade com ela, a dialogar com ela, a conversar com ela, a acompanhar coisas no seu dia a dia, a puxar assunto com essa pessoa e a conviver com essa pessoa. Então é assim que nós conhecemos qualquer pessoa, e com Deus não é diferente. Quando nós nos comprometemos a ter um relacionamento com Deus, a criar uma intimidade, uma profundidade íntima com Ele, Ele se aproxima de nós e permite com que nós conhecemos Ele. Então é assim que nós conhecemos uma pessoa, quando nós nos aproximamos dela, buscamos ter diálogo, buscamos ter compromisso. E assim nós vamos conhecendo essa pessoa. E o que eu acho a melhor coisa do Evangelho, a melhor coisa da Palavra de Deus é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus para conhecê-lo, mais Ele nos mostra quem nós fomos criados para ser. Então, quanto mais nós descobrimos sobre a identidade de Deus, mais nós descobrimos sobre a nossa própria identidade. Pois ninguém melhor há do que o próprio Criador, revelando a identidade da sua criatura e o propósito pelo qual ela foi criada. Segundo, Deus ele não quer que nós fiquemos oferecendo sacrifício sem nós demonstrarmos amor. Então, outros versículos vão dizer que Deus ele quer que a gente rasgue o coração, mas não as nossas vestes. Então, quando Deus ele quer dizer rasgue o seu coração, rasgue o seu eu. Rasgue a sua própria vontade, rasgue a sua carne, rasgue os seus próprios desejos da carne, da sua natureza humana. Rasgue aquilo que você quer para viver aquilo que agrada a Ele, porque muitas vezes o que nós queremos ou são duas coisas: ou não agrada a Deus, ou não está no plano de Deus. E isso porque não está no plano de Deus, porque em algum momento isso vai ser prejudicial para nós mesmos. Então pode ser algo que aparentemente não desagrada a Deus, pode parecer algo lícito, pode parecer algo bom, pode parecer algo de Deus, mas em algum momento isso vai nos prejudicar futuramente. E Deus, ele sabe disso. Então, muitas coisas que nós queremos, que nós achamos ser bom, na realidade não é bom de verdade. Por isso que é importante a gente estar alinhado com o coração de Deus. Então, por isso que ele diz: rasgue o seu coração e não as suas vestes, demonstre amor e não só oferecer sacrifícios. E eu posso dar um exemplo muito claro disso, sabe? Quando a gente tá num relacionamento e aquela pessoa erra e erra e erra com a gente, sabe que a gente não gosta de uma coisa, sabe que aquilo mexe com as nossas inseguranças, sabe que aquilo machuca a gente, aquela pessoa continua fazendo. E ao invés dessa pessoa mudar de atitude, parar de fazer essas coisas que ela sabe que nos machuca, e que ela pode parar de fazer sim, mas ela não para, e sim fica pedindo desculpas toda hora, fica te mandando presentinhos pra te pedir desculpas, mas não muda a atitude dela, não muda o comportamento. É isso que Deus quis dizer com rasgue o seu coração e não só as suas vestes, demonstre amor e não somente ofereça sacrifícios.
É lindo quando a gente ora a Deus, é lindo quando a gente se coloca a serviço de Deus, mas quando nós mudamos a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso modo de vida para agradar a Ele, é melhor ainda. Não tem nada mais poderoso do que isso na vida de um cristão. E, por último, não se limite somente a ouvir a palavra, mas em praticar a palavra, em obedecer a palavra. Porque quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós estamos negando a própria Deus, o próprio Cristo. Então, quando nós negligenciamos obedecer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, nós estamos negando a vida de Cristo em nós. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Então, quando nós negamos praticar a palavra, estamos negando a Jesus Cristo. Estamos negando a vida de Cristo em nós. Isso desagrada a Deus, obviamente. Então, quando nós praticamos a palavra, nós estamos recebendo Jesus Cristo em nossas vidas verdadeiramente. E não somente enganando a nós, dizemos que nós acreditamos na palavra, mas não estamos praticando. E por último, uma vida de santidade, uma vida de pureza. Foi para esse propósito a qual nós fomos criados em Jesus Cristo. É isso que Deus espera de nós, uma vida santa, uma vida pura. Que nós não estejamos buscando agradar somente os nossos próprios interesses e a nossa carne, mas sim agradar a Ele nessa terra. Então essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou para mim trazer para vocês aqui hoje. Eu espero que o Espírito Santo ele possa edificar a sua vida com essa palavra. Se você acha que alguém precisa ouvir essa palavra, compartilhe com alguém. Seja uma influência do Espírito Santo sobre a vida de alguém. Ajude a Deus a edificar a vida de outra pessoa através da sua. Se foi você o edificado, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar o link do meu Instagram. Se você quiser um momento privado, uma conversa, um aconselhamento, quiser conversar alguma coisa, pode me chamar no PV do meu Instagram, que eu vou estar conversando e aconselhando vocês pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.